Então depois do culto pode vir aqui com a sua letra, escrever em volta, deixar um recado, porque já que esse é um culto, um momento de agradecimento, agradeça, escreva, verbalize isso, tá? E aí eu queria chamar para frente, então já que é festa, a gente chama os amigos, eu também convidei um amigo. Então eu queria chamar o reverendo Eduardo, que é pastor na IPI de Catanduva, e falou em festa, a gente está junto, né? Eu tenho um presente da igreja, não deu tempo de embrulhar. Gente, eu acho que como anfitriã tá feia a coisa, né? Eu dou presente sem embrulho. Mas aquele já sabia o que era também, porque eu perguntei se ele tinha, para não dar repetido, né? Que é o livro do reverendo Andrés. Né? O reverendo Andrés, que é o pastor de Araraquara, está indo embora, voltando para Manaus. Depois, quem não tiver o livro e ainda quiser, ainda dá tempo de pegar alguns com ele, tá? Esse era o último que a gente tinha aqui. Então eu gostaria de presentear em nome da igreja e passar a palavra para você, mas antes orar pelo seu livro. Mesmo você assentado onde você está, estenda a sua mão para cá. Pai, nós somos gratos a Ti pela vida do reverendo Eduardo, Pai. Obrigada porque até aqui o Senhor tem fortalecido ele, tem acompanhado ele, tem iluminado a sua vida. Nós somos gratos, ó Pai, porque o Senhor aprove que nesse dia, nesse momento, ele estivesse aqui conosco. Fala, Pai, através dele aos nossos corações, que nossos corações estejam abertos para ouvir, para absorver e para colocar em prática aquilo que o Teu Filho tem para nos dizer nessa manhã. Obrigada, Pai. Nós somos gratos a Ti nesse momento e para todo sempre pela vida dele e pela palavra que ele vai trazer agora para nós, em nome de Jesus. Amém. O texto ele está na projeção. Se quiser depois, dá para projetar. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Para mim é uma alegria muito grande voltar aqui aí em São Carlos. Muitos rostinhos novos, né? Algumas caras que eu já conhecia também. É muito bom rever os amigos e fazer novos, né? Faz quantos anos desde a última vez que eu estive aqui? 4 anos já, será? Estava lá embaixo. Estava lá no outro salão ainda. Então, para mim é uma alegria muito grande. Eu trago o abraço da IPI de Catanduva, que é onde eu estou pastoreando já há 2 anos. E 4 anos foi 19, né? 2019. 2019. Então, faz um tempinho já. Para mim é uma alegria poder voltar e estar junto aí, agora mais pertinho da reverenda Gisele também. Então a gente troca bastante figurinha, para nós é uma alegria muito grande poder seguir como parceiros de caminhada. Queridos, eu convido os irmãos a abrirmos as nossas Bíblias na carta aos Efésios, no capítulo 1. Então tá, Efésios capítulo 1, versos 15 a 23, assim nos diz a palavra do Senhor. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Amém. Oremos uma vez mais. Deus eterno e todo-poderoso, cuja vontade é restaurar todas as coisas em teu bem-amado Filho, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Concede que os povos da terra, ora divididos e escravizados pelo pecado, sejam libertos e reunidos sob o seu bondoso e eterno amor, o qual vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus agora e sempre. Amém. Amém.
Muito bem, queridos irmãos e irmãs, como a reverenda Gisele já disse, hoje nós temos duas comemorações pelo calendário litúrgico, pelo calendário que define as celebrações da nossa igreja. Primeiro porque este domingo é domingo de Cristo, o Rei do Universo. É uma data em que igrejas cristãs em todo o mundo, ortodoxas, católicas, protestantes, celebram a nossa certeza de que todo o poder nos céus e na terra foi dado ao Senhor Jesus, por causa da salvação que Ele nos deu pela sua vida, morte e ressurreição. Como o apóstolo Paulo canta em Filipenses 2, por isso Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome, e diante dele toda a criação ainda vai se curvar. Esse ainda reflete a nossa esperança. Jesus já é Senhor de direito, mas nem todas as coisas estão sujeitas a Ele ainda. O mundo ainda é um bocado rebelde, mas toda a criação espera ansiosamente por esse dia em que a nossa esperança será concretizada de maneira completa e o reino amoroso de Jesus vai ser sentido em toda a criação. E é por isso que nós cantamos Maranata, vem Senhor Jesus. Então Cristo Rei é uma das nossas comemorações de hoje. A outra, que caiu na última quinta-feira, é o Dia de Ação de Graças. Sempre a última quinta-feira de novembro é o Dia Nacional de Ação de Graças, uma data que chegou para a gente por influência dos norte-americanos, como a gente vê nos filmes, nas séries, mas que reflete um princípio bíblico que nós fazemos muito bem se nós adotarmos. Em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós. Para os americanos, o feriado de Ação de Graças tem o mesmo peso cultural que para nós tem o Natal, naquele sentido de ser a data principal para reunir a família, não só a família de casa, mas os parentes, para você reunir todo mundo. E é aquela festa em que a gente tem aquela memória afetiva daqueles pratos que são servidos quase sempre só nessa data. Eles têm isso com a Ação de Graças, a gente tem com o Natal. É um ponto aí de contato na nossa cultura. E aqui a gente vai ter um almoço logo na sequência, então é uma oportunidade de a gente ter um almoço em família, família da fé, e de construir aqui memórias afetivas também com a nossa comunidade. Muito bem. O texto que a gente acabou de ler é o final do capítulo 1 da carta aos Efésios, a leitura do Novo Testamento da liturgia desse domingo. É um texto que reúne de maneira divina esses dois temas de hoje, o senhorio de Cristo e a gratidão da igreja. Efésios, para a gente falar um pouquinho de forma técnica do texto, é uma carta mais tardia. Os estudiosos discutem se foi o Paulo mesmo que escreveu ou se foi um dos seus discípulos depois da sua morte. Porque na antiguidade isso era algo tranquilo, era algo aceito, que os discípulos continuassem escrevendo em nome do seu mestre, desde que o ensinamento concordasse com aquilo que tinha sido passado. E Efésios é perfeitamente compatível com os ensinos de Paulo. Os estudiosos apontam que ela é baseada principalmente em Colossenses, mas que também trabalha com referências a outros textos de Paulo, inclusive com o texto de Romanos, que é a última carta, considerada a última carta de Paulo mesmo. Então, seja o texto da mão dele mesmo ou de discípulos que continuam a sua obra, é uma carta paulina, de teologia paulina, que é recebida e sempre foi recebida com toda tranquilidade pela igreja, como escritura sagrada e inspirada para nos dirigir na fé. Toda carta começa com um cabeçalho, toda carta na Bíblia começa com um cabeçalho que fala quem é o destinatário, E o cabeçalho da carta coloca a igreja de Éfeso. Mas desde os pais da igreja, os primeiros teólogos, os primeiros estudiosos de Bíblia e de teologia da igreja, Efésios é considerada uma carta circular. Por quê? Ela é endereçada no cabeçalho para a igreja de Éfeso, mas não tem nada ali que seja específico para a vida dessa igreja. É uma carta que serve para todo mundo. Então, ela é considerada uma carta circular. As outras cartas, em geral, elas são escritas para resolver algum problema específico dentro daquela determinada comunidade. Efésios não, é uma carta mais geral, mais ampla, serve para todo mundo. Serve para a igreja de Éfeso, para as igrejas ali da região da Ásia Menor, a atual Turquia, que é aquela região onde está Éfeso, e serve para todas as igrejas cristãs mundo afora. Então, Éfeso fica sendo uma referência, um título para diferenciar essa carta das outras, porque precisa de um título.
Muito bem. Efésios, na sua estrutura, lembra um pouco um sermão, uma pregação. E essa pregação tem dois temas principais. Primeiro, a universalidade da igreja, ou seja, judeus e gentios são igualmente aceitos por Deus e salvos por Ele, pela graça dele, e devem viver a sua fé em unidade. Isso a gente vê nos capítulos 1 a 3. E, em segundo lugar, como a gente vive a nossa fé na prática, o que ele chama de viver na luz pelo poder do Espírito. Como que é na prática isso de viver na luz no poder do Espírito? Esse é o assunto dos capítulos 4 em diante. Mas voltando ao nosso texto, Paulo está orando pela igreja. É uma carta circular, então a gente pode ler Paulo orando pela igreja de Éfeso, pelas igrejas da região da Ásia, ou orando pela igreja presbiteriana independente em São Carlos. Então eu quero convidar os irmãos neste sermão a seguirmos o exemplo de Paulo. Vamos orar pela nossa igreja. Oremos pela nossa igreja, em primeiro lugar dando graças pelo testemunho. Eu vou reler os versos 15 e 16 em outra tradução. Ele vai dizer assim: desde que eu soube da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer a Deus por vocês. O Almeida começa a tradução desse parágrafo com por esta razão, na primeira tradução que a gente leu, porque ele está fazendo um link com o parágrafo anterior. Aliás, no grego, todo esse texto que a gente leu é uma frase só, cheia de vírgulas, cheia de ponto e vírgulas, mas não tem nenhum ponto final. É um texto que é lido num fôlego só, é até difícil de ler, é até difícil de parar para separar os raciocínios, um monte de ideias encadeadas umas nas outras. É a cara do Paulo fazer isso. Dependendo da tradução, fica difícil de ler. Talvez o Saramago, o José Saramago, tenha lido muitas cartas de Paulo, porque ele também é famoso por economizar no ponto final. Muito bem, na tradução do Almeida, esse parágrafo começa com por esta razão. Que razão? No versículo 3, Paulo estava bendizendo a Deus, louvando a Deus, porque Ele nos abençoou com bênçãos espirituais no céu, nas regiões celestiais. Isso é uma nota de confiança e de esperança, porque a bênção que Deus já nos deu no céu, nós esperamos e oramos para que ela nos alcance aqui na terra também, no nosso aqui e agora, e não só lá na glória, não só na nossa esperança futura, mas já e agora. Por isso nós oramos na oração do Senhor, que seja feita a tua vontade assim na terra, como já é no céu. Então, Paulo dá graças por essas bênçãos que Deus já nos deu nas regiões celestiais, mas orando para que elas cheguem para nós aqui e agora na terra. E que bênção é essa que Deus nos deu? Já nos deu no céu. Versículo 4. Que mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Deus nos amou e nos escolheu para nos salvar, para sermos igreja, para sermos corpo de Cristo, para sermos santos como Ele é santo. E Ele faz isso por meio do sacrifício do Senhor Jesus, que conquistou para nós perdão dos pecados. E isso é a mais pura graça, porque não tem nada que nenhum de nós pudesse fazer para merecer isso. Para ficar mais bonitinho, para ganhar pontinhos com Deus, isso não existe. Não tem nada que a gente possa fazer que a gente ganhe pontinhos com Deus, não. Mas Ele usa de amor, Ele usa de graça para com a gente. A gente não merece, mas Ele vai lá e nos ama e nos resgata mesmo assim. Então, sem que nós merecêssemos, Deus conheceu cada um de nós pelo nome. Cada um de nós. Deus não enviou Jesus Cristo para salvar uma humanidade abstrata, todo mundo assim em geral, multidão zona. Não. Deus amou, conheceu e escolheu cada um daqueles que Ele chama para andar com Cristo. E Ele aplica em nós, que cremos em Cristo, o perdão dos pecados, o fim dessa separação que existe entre a humanidade e Deus. Isso que estraga as nossas relações com a natureza, com o próximo e com Deus. Tudo isso que nos causa tanto mal, tanta morte, tanto caos. Nos versículos 12 a 14, essa bênção é aberta para todas as pessoas, independentemente da origem, da nacionalidade, de formação religiosa anterior, nada disso. A todos os que creem em Cristo, independentemente de onde eles vêm, de como eles são. Deus deu o Espírito Santo,
que é a garantia de que nós somos filhos adotivos de Deus. E no mundo romano isso era importante frisar. Toda vez que se fala em adoção, em nos tornarmos filhos adotivos de Deus, no mundo romano, isso não era assim em todo mundo naquela época, a adoção dava para adotado os plenos direitos de um filho natural. Antigamente não era garantido que seria assim. Hoje no Brasil é. Não existe distinção legal entre um filho biológico e um filho adotivo. E esse é o tipo de adoção que Deus usa para conosco. Ele nos faz irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Ele, da salvação, da glória, da vida eterna. Então Deus nos ama e nos adota. Não sei se alguém aqui já passou pelo processo de adoção, ou já viu como que é complicadíssimo. Então, você adotar um filho, você realmente tem aquele filho no seu coração. Se você se sujeita a passar pelo processo de adoção, é porque você amou aquela pessoa, aquela criança, aquele bebê, seja que idade você adotar. Então, é um ato de amor, e Deus nos dá essa experiência de sermos amados e adotados por Ele. Mas o que o Paulo quer dizer com esse gancho todo que ele faz no começo do texto? Que ele dá graças a Deus, porque isso que ele sabe que Deus fez, ele está vendo na vida dos irmãos da igreja de Éfeso. Então, Paulo está dando graças a Deus pelo testemunho dos irmãos dessa igreja. Nesse domingo de ação de graças, nós temos visto a vida de Jesus correndo nas veias dos nossos irmãos. Você olha para o seu irmão e você fala: eu vejo a vida de Jesus correndo nas suas veias. Nós temos visto o que ter Jesus no coração e ter o Espírito Santo dentro de nós, o que isso está fazendo na vida dos nossos irmãos. Nos capítulos seguintes da carta, Paulo sugere que viver na luz é melhorar os assuntos das nossas conversas, entre outras coisas. Um ótimo assunto para as nossas conversas é justamente: o que Deus anda fazendo na sua vida ultimamente? O que Deus está fazendo na sua vida ultimamente? A gente foi convidado pela reverenda Gisele a colocar aqui nossas gratidões, nossos motivos de gratidão. O que Deus está fazendo de bom na nossa vida ultimamente? O segundo convite que o apóstolo Paulo nos faz é que nós oremos pela nossa igreja pedindo crescimento espiritual. Eu vou reler os versos 16 a 18. Em minhas orações, peço que Deus, o Pai glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo, lhes dê sabedoria espiritual e entendimento, para que cresçam no conhecimento dele. Oro para que o seu coração seja iluminado, a fim de que compreendam a esperança concedida àqueles que ele chamou e a rica e gloriosa herança que ele deu ao seu povo santo. Então, o segundo motivo de oração do nosso texto é para que Deus dê as ferramentas para a gente crescer no conhecimento dele. A tradução do Almeida soa um pouco mística, talvez, quando fala em espírito de sabedoria e de revelação. Que pode parecer algo que é muito sobrenatural, que é algo reservado só para quem tem uma vida mais íntima com Deus mesmo, só para quem, aquele super crente, aquela pessoa super espiritual, a gente conhece essas pessoas, mas não é nada disso, não é só para eles. Sabedoria espiritual e entendimento são dons dados por Deus para nós crescermos no conhecimento dele, mas não existe exclusividade aqui. Não existe essa divisão de classes entre pessoas muito espirituais e muito próximas de Deus e aqueles que estão começando, engatinhando, patinando na fé ainda. Não, isso é dado e é oferecido a todos. O crescimento espiritual, embora dado por Deus, na verdade é uma disciplina, é algo que nós devemos buscar constantemente. E como a gente faz isso, pastor? Tem uma música que a gente ensina para as crianças na escola dominical. Leia a Bíblia, faça oração, faça oração. Na verdade, tem toda uma caixa de ferramentas, todo um jogo de aparelhos de musculação que Deus nos dá para a gente se exercitar na busca desse crescimento, dessa hipertrofia espiritual. Na academia, quando a gente resolve que quer crescer, que quer perder gordura e ganhar músculo, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comer direito, a gente precisa dormir direito e precisa treinar pesado. Então, tudo isso é disciplina, Você aprender a comer direito, você aprender a regrar o seu sono, a ter o seu tempo certinho de trabalho e descanso, e você treinar pesado, tudo isso é disciplina. E na nossa vida espiritual, quando a gente entende que precisa crescer,
Para isso a gente tem as disciplinas espirituais. O grande clássico desse assunto é o livro do Richard Foster, A Celebração da Disciplina. E nesse livro ele vai apresentar 12 práticas, 12 disciplinas espirituais, que ele classifica como as interiores, as exteriores e as comunitárias. Disciplinas interiores, isso é tudo serviço que vocês podem perguntar depois para a reverenda Gisele, ela pode dar um módulo inteiro de escola dominical só sobre isso, disciplinas espirituais. Talvez ela até já tenha feito, não sei. Mas, quais são as disciplinas interiores? Aquelas que Deus usa para nos transformar de dentro para fora. Meditação, oração, jejum, estudo. As disciplinas exteriores são aquelas que a gente usa para refletir na nossa vida a transformação que o reino de Deus faz dentro dela. Então, a gente bota para fora aquilo que Deus fez dentro da nossa vida. Que disciplinas são essas? Simplicidade, solitude, submissão, serviço. E as disciplinas comunitárias apontam para a nossa comunhão com os irmãos como um meio da gente se aproximar de Deus. Confissão, adoração, orientação e celebração. Então, assim como na academia, pode ser que alguns desses exercícios espirituais a gente goste mais do que os outros. É um meme, que circula na internet, a figura do homem que treina braço, que treina peito e pula o dia de perna. E com que formato ele fica? Ele fica parecendo um cone de sorvete, todo grandão aqui em cima um cabitinho no lugar da perna. E a gente corre o risco, se a gente exercitar umas disciplinas espirituais mais do que as outras, e pular as que a gente não gosta, a gente fica também nesse formato de cone de sorvete, em vez de ter uma figura harmônica, bonita, bem equilibrada, não, a gente fica desequilibrado. Versículo 18 vai falar da gente compreender a esperança que Deus dá aos que Ele chama. E essa esperança é a motivação, é a meta, é o foco. Por que a gente faz tudo isso? O que a gente espera alcançar enquanto a gente vive uma vida cristã? Por muito tempo, a fé ou a boa nova, o evangelho foi pregado como um tipo de seguro contra incêndio. Em que sentido, pastor? Parece que assim, você aceita Jesus para quando você morrer você não ir para o inferno. E é isso, ponto. Por muito tempo foi pregado desse jeito. Talvez um tempo em que a gente morria muito mais coisa, isso fosse uma preocupação maior mesmo. Mas não é só isso. O evangelho não é só um seguro contra incêndio, um seguro para você não ir queimar no caldeirão do capeta, para usar aquela figura que aparece nos desenhos, que não é assim também. Fazer uma propaganda da escola dominical. A reverenda Gisele está falando de escatologia para fazer uma introdução para o Apocalipse, que vocês vão estudar no ano que vem. E é justamente disso que a gente está falando. Qual que é a nossa esperança no fim das contas? Por que a gente vive a vida cristã? Por que a gente resolve caminhar com Jesus, viver da forma que Jesus propõe? É por causa dessa esperança, de que a gente vai ter uma vida abundante, de que Deus vai restaurar todas as coisas. A vida cristã não é só suportar essa existência e esperar morrer para ir para o céu. A nossa esperança é a ressurreição do corpo. É a vida que Jesus já tem e da qual Ele mesmo é a garantia de que nós vamos participar também, somos co-herdeiros com Ele. Uma vida que é sempre nova, uma vida que é sempre encantada pelas infinitas possibilidades. Por quê? Porque Jesus vai dizer, olha, meu Pai continua trabalhando, e o Pai é apresentado como Criador, Ele continua criando, e nos filmes a gente está vendo falar muita coisa sobre multiverso e outras realidades. A gente vai ter o multiverso para explorar e para se encantar com a bondade de Deus na eternidade, as infinitas possibilidades de uma misericórdia que se renova a cada manhã, de um Deus que criou e continua a criar, e que tem infinitos presentes para nos dar nessa nova e eterna existência, para nos alegrar e para a gente se deleitar nele. Então é uma esperança que é muito mais do que ter um seguro de vida, um seguro contra incêndio, mas é de uma vida eterna, abundante e infinitamente nova e alegre.
né? Nessa vida a gente se cansa, às vezes a gente, não, é muita coisa, é muita novidade, eu não aguento mais ter que me atualizar com tanta coisa, mas não, é a esperança de que nada vai cansar, nada vai entediar, é a esperança de uma vida sempre nova e sempre mais abundante. Essa é a nossa esperança. O terceiro convite que Paulo nos faz é que a gente ore pela nossa igreja, louvando a grandeza de Cristo. E os versos 19 a 23 vão dizer assim: também oro para que entendam a grandeza insuperável do poder de Deus para conosco, os que cremos. É o mesmo poder grandioso que ressuscitou Cristo dos mortos e o fez sentar-se no lugar de honra à direita de Deus, nos domínios celestiais. Agora, ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder ou qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Deus submeteu todas as coisas à autoridade de Cristo e o fez cabeça de tudo para o bem da igreja. E a igreja é o seu corpo. Ela é preenchida e completada por Cristo, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O Catecismo da nossa igreja, que é um dos documentos do tempo da Reforma, começa com a seguinte pergunta, né? Pergunta número 1: qual é o fim principal do ser humano? E a resposta, que antigamente a gente tinha que decorar, é: o fim principal do homem é glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Glorificar a Deus e desfrutar dele para sempre. Tem uma música evangélica que saiu em 2016, fez algum sucesso e também gerou um pouco de polêmica, porque ela diz no seu refrão: ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Alguns teólogos encrencaram com essa música, porque afinal de contas esse é o trabalho deles, junto com, né, e porque eles são colocados dentro dessa música, no meio das estrofes, junto com os cientistas e o seu Big Bang. E a gente não vai entrar nessa briga hoje. Mas que ninguém explica Deus tem um fundo de verdade. Porque de Deus a gente só conhece e a gente só entende aquilo que Ele mesmo decide se mostrar para nós, aquilo que Ele mesmo decide revelar para nós, por meio de Cristo e por meio das Escrituras. Mas, mesmo que a gente não consiga enxergar Deus inteiro, na sua totalidade, na sua plenitude, de como Ele é, porque nós somos finitos e Ele é infinito, e a nossa cachola não comporta o infinito, nós somos convidados a orar para compreender a grandeza do seu poder. É difícil para a gente entender um poder que não tem limites, mas a gente já tem aqui o exemplo do que Ele fez de mais poderoso. Ele ressuscitou Jesus Cristo dos mortos e o colocou no trono do universo. Diz a sabedoria popular que é mais fácil construir algo novo do zero do que consertar algo que já está aí, mas está quebrado. A morte, a desagregação do universo por causa do pecado, a entropia, tudo isso entrou no mundo com o pecado. Teria sido muito mais fácil para Deus acabar com tudo e começar de novo, começar do zero. Mas Deus escolheu o jeito difícil, o jeito que exigia mais amor, porque Ele é amor. O jeito que exigia o seu envolvimento naquilo que é seu até o fim. E Jesus reflete esse amor na última ceia, quando João diz que, tendo amado aos seus, amou-os até o fim. Então Deus escolheu consertar o universo e a criação por meio de Jesus. Semana que vem a gente começa o período do Advento, as 4 semanas que nos preparam para a vinda de Cristo. A primeira vinda, que a gente comemora no Natal, mas também a esperança e a expectativa da segunda vinda, que nós aguardamos ansiosos. E nós aguardamos ansiosos porque é assim que Deus vai terminar de consertar o mundo, por meio de Jesus. Deus começou a fazer isso com a cruz, com a morte, com a ressurreição de Jesus, e consertou a nossa relação com Ele, né? Como diz a carta aos Hebreus, a gente passa a contar com um acesso direto à presença do próprio Deus, né? Acheguemos-nos confiadamente junto ao trono da graça, por meio do sangue de Jesus. É o começo, Deus começou a consertar. A expectativa agora é de que Ele vai restaurar todas as coisas, que é a visão que João tem no Apocalipse. Novos céus, nova terra, onde não haverá mais o que desagregue as nossas relações, onde não haverá mais dor, nem choro, nem pranto, nem morte. Onde Deus mesmo, a gente cantou isso no começo do culto,
vai enxugar de cada rosto toda lágrima, onde Ele será a nossa alegria eterna. Compreender a imensidão do poder de Deus é se render a Ele em adoração, que é uma das disciplinas espirituais que o Richard Foster enumera. Mas quanto do nosso culto tem traduzido adoração no sentido etimológico do termo, né? No grego, adoração é proskinesis, né? Kinese, cinesia, movimento, né? É o movimento de se prostrar. Adorar a Deus é se prostrar, não só fisicamente, mas de coração. Quanto a gente tem contemplado e considerado a imensidão do poder de Deus? Porque a gente tem vivido um fenômeno da banalização do sagrado. Se a gente vem, né, vamos pegar a história, se na Idade Média todo mundo vivia com medo, horrorizado, né, aterrorizado, com um Deus que podia a qualquer momento mandar uma praga, mandar alguma coisa assim, pô, caiu duro no chão, né, o pessoal vivia com esse medo de Deus. E hoje a gente parece que tem visto o contrário, a banalização do sagrado. A gente fala tanto em intimidade com Deus, mas uma intimidade que, se levada da maneira errada, se torna falta de reverência. E com essa falta de reverência, a falta do assombro, que é próprio de quem teme a Deus. Temor de Deus, a gente vê nas traduções mais antigas da Bíblia, não é medo, não é ter medo de Deus, mas é ter aquela piedade, aquela devoção, aquela reverência mesmo. Então, compreender a imensidão do poder de Deus é entender que Deus não é o meu chapa, não é o meu coleguinha, não é o meu igual. Ele é infinitamente maior do que nós. E isso não é motivo de medo, é motivo de confiança. Porque eu sou pequenininho e eu estou sujeito àquilo no mundo que me faz balançar, aquilo que tira o meu sono, aquilo que tira o chão debaixo do meu pé. Mas Deus não. Deus é muito maior que isso. E Ele nos dá segurança. E o versículo 23, que enche consigo mesmo todas as coisas em toda parte. O que é que tem preenchido as nossas vidas? O que é que tem dado sentido para as nossas vidas? Existe um grande movimento cultural, a gente vê isso, né? Os coaches principalmente vão falar isso, para a gente encontrar realização no nosso trabalho, na nossa vocação, né? Trabalhe com o que você gosta e não vai parecer trabalho. O resto da sua vida você vai só fazer como se fosse um hobby. Você vai trabalhar, mas vai sentir como se fosse um hobby. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. É legal você se sentir realizado? É. Mas para a maioria das pessoas isso não é realista. A maioria das pessoas trabalha para conseguir pagar os boletos no fim do mês. E colocar na realização profissional ou ministerial, ou no que quer que seja, o sentido da nossa vida, a nossa plenitude, o nosso estar cheio, é uma armadilha gigantesca. Uma armadilha gigantesca, porque isso é algo que só Cristo pode fazer. Nos preencher de maneira completa, de maneira satisfatória, só Cristo pode fazer isso. Qualquer outra opção de preenchimento, não, eu vou me encher com o meu trabalho, ou com o meu estudo, ou com o que quer que seja, ou com relacionamento, qualquer outra coisa que eu use para me encher, é uma armadilha que vai deixar um vazio cada vez maior. E por fim vai acabar nos engolindo. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Uma vida que é plena de sentido agora. Não é só lá no futuro, eu vim para que vocês tenham vida quando vocês chegarem na minha companhia no céu. Não, eu vim para que vocês tenham agora vida, e vida em abundância. Uma vida que é plena de realização agora, de conexões, né, de relações com o próximo e com Deus, que são intermediadas por Cristo e por isso não estão sujeitas ou tão sujeitas aos problemas do pecado. Jesus veio para nos dar uma vida que começa a brilhar com a luz de Cristo, que não nos dá vontade de morrer logo para ir para o céu, mas que nos dá vontade de viver mais agora, de experimentar mais e mais vida agora, e muitíssimo mais quando a gente estiver na companhia de Deus lá na eternidade. Concluindo, nós somos convidados a dar graças pelo testemunho.
né? A dar graças pelo aquilo que a gente vê de Jesus na vida do nosso irmão. Mas somos convidados a viver esse testemunho. Nós somos convidados a pedir crescimento espiritual, mas a exercitar as disciplinas para buscar esse crescimento. Nós somos convidados a contemplar a grandeza de Deus. Nós somos convidados a nos posicionar de acordo com ela, no nosso devido lugar. Deus é grande, eu sou pequenininho. Quem manda é Ele. Tudo isso são dádivas de Deus pelas quais nós somos gratos. São dádivas, mas são também responsabilidade nossa. Deus nos dá todas essas coisas, a gente agradece, a gente ora, a gente pede, mas Ele também nos dá essa missão, da gente exercitar, da gente viver o testemunho, da gente se posicionar como discípulos de Jesus, como servos de Deus. Isso é uma responsabilidade nossa, como discípulos de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.